Ei, gente, vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui. Ó, o pessoal da Science já entrou, então eu já vou convidar aqui. Vou convidar já a nossa convidada, nossa última convidada. E a gente já vai começando a falar como tá sendo a live. Olá, boa noite. Ei, Roberta, boa noite. Muito prazer. Tudo bem? Prazer, né? A gente não se conhecia assim, não ao vivo. É, isso, esse contato assim é novo pra gente, né? Tá, Vamos dar. dá para me ouvir bem? Tá perfeito. Pra mim aqui tá Tá, perfeito. coloquei no 4G para não dar erro, Ah, porque tá. esse Você meu viu que Wi-Fi é meio estranho. a gente teve um pouquinho de dificuldade ali com a Zaine. O pessoal tá entrando agora, e aí, à medida que o pessoal for entrando, a gente explica como que vai funcionar e o que a gente vai falar. Eu imagino que algumas das Sim, pessoas já estão acompanhando as outras duas conversas. Quem não assistiu às outras duas lives, a gente já está no terceiro assunto. Os outros eu estou já disponibilizando no IGTV e depois vai estar também na página das meninas. A gente vai ver como é que vai funcionar isso dentro do que a plataforma permitir, né? Mas vai estar lá e se você está vendo isso gravado é porque deu certo. sim. Mas Roberta, né? Você vai uma Ah, das eu também quero mostrar minha caneca, né? Já que todo mundo mostrou. Ah, exatamente. Eu tô aqui bem blogueirinho fazendo um merchan, né? Propaganda. Óbvio, porque essa caneca é maravilhosa, de linda. Eu achei muito legal esse detalhe Eu dela ter uma cor tô. diferente por dentro. Ficou muito Não, é linda, linda, né? muito linda. Paga- Ó, a gente vai sortear aí mais pra frente uma caneca dessa pra quem segue a gente, então Oh, galera. aguardem. Tem que seguir, viu, Quem gente? tava Eu vi que tinha gente pedindo, queria caneca aí, então aguardem que em breve. Gente, quando a gente faz o sorteio, só um adendo aqui. Tá lá escrito siga tal página, siga, porque senão você é sorteado e perde. Aconteceu isso no nosso último sorteio, né? Então, por favor, gente, sigam as páginas e fiquem atentos ao conteúdo. Eu acho que a gente já pode ir começando, porque senão a gente perde muito tempo e quem não conseguir ver Podemos. agora vai estar gravado, né? Você já acompanhou aí as outras duas lives, com certeza, mas só para deixar registrado aqui para o pessoal, o intuito agora é a gente falar sobre a sua experiência dentro da indústria e sua trajetória até aí. Então, a gente pode começar também falando um pouco das suas atividades, onde você está hoje, sua formação e da sua trajetória até esse ponto. E depois a gente falar um pouco sobre os pontos fortes e fracos da formação, o que que você viu que te favoreceu para chegar onde você está e quais foram os momentos, ou quais pontos que você teve que batalhar mais, se esforçar mais para atingir, né? Porque a gente sabe que muitas coisas a gente tem que buscar na raça. Então, pode se apresentar para a gente, Roberta? Então tá, boa noite a todos. Meu nome é Roberta, como o Robson já falou, né? Eu sou farmacêutica. Nesse momento eu falo de Curitiba, mas eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Moro aqui em Curitiba já faz 6 anos. E então eu me formei na UFMS em farmácia. Assim que eu me formei, eu entrei no mestrado. Entrei no mestrado aqui na UFPR. Então, eu me mudei para Curitiba para fazer o mestrado. E aí foi aí que eu conheci as meninas no laboratório de neurobiologia. Então, foi bem novo, porque no mestrado eu trabalhava com genética. Então, eu fiz iniciação científica desde o meu segundo ano de graduação. Até o final, eu trabalhei com genética, eu trabalhava com mutagênese. E aí, no mestrado, eu fiz o mestrado em biologia celular e molecular. Então, eu trabalhava com clonagem, no caso, produção de anticorpo monoclonal. Então, eu fazia produção de proteínas e depois, com isso, a gente foi fazendo produção de anticorpos. Quando eu estava no mestrado, eu decidi que eu não ia continuar no doutorado, porque eu estava sentindo falta da experiência do mercado.
Então, eu já tinha estudado 5 anos, mas quase 2, que eu defendi um pouquinho antes. E eu achei que eu precisava, antes de seguir para um doutorado, eu queria botar a mão na massa, eu queria uma experiência do mercado mesmo. E mais para frente, quem sabe, fazer um doutorado voltado para a área que eu estivesse trabalhando. Porque, querendo ou não, a gente via muitos colegas que tinham uma alta graduação, colegas extremamente especializados, que tinham dificuldade em entrar no mercado de trabalho. Então, eles fizeram mestrado, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e eles não conseguiam, depois, um emprego de carteira assinada, né? Então, eu falei assim, não, vou seguir por um outro caminho, vou tentar de uma outra forma. E aí, eu parei o mestrado. Nesse meio tempo, entre o mestrado e arrumar um emprego, eu demorei um pouquinho, porque eu estava um pouco seletiva, claro. Então, assim, que nem eu falo, farmacêutico dificilmente fica desempregado. É muito difícil você ficar desempregado. Você sempre vai ter uma oferta de emprego. Aí você só fica se você tiver seletivo, se você quiser uma área muito mais específica, mas farmacêutico não fica desempregado nunca. Tá vendo aí, né, gente? Anota, não percam esperança, persistam. Isso aí. Pode, às vezes, não ganhar tão maravilhosamente bem, mas desempregado passar fome não passa. É tudo um processo, então, né? Tudo é momentos da vida também. Persistir e saber que em algum momento vai ter. Exatamente, porque às vezes a gente quer formar e viver o conto ganhar Disney, 100 mil, né? não vai, né? Aí também não dá. Tem gente que tem essa sorte? Tem gente que tem essa sorte, claro. Mas é tudo uma sequência, né? E aí, nesse meio tempo, enquanto eu não conseguia arrumar um emprego, eu dei aula. Então, eu dei aula por uns 6 meses para cursos técnicos. Eu dava aula para curso técnico de enfermagem. Legal. E para curso técnico de podologia. Então, eu falei assim, não posso ficar parada, né? Não vou ficar sem fazer nada até arrumar um emprego. Eu falei assim, não, vou exercitar o que eu aprendi no mestrado, um pouco de didática e vou dar aula. Para poder, né, estar em movimento. Então, isso é muito importante também. E aí eu dei aula para eles das matérias básicas, assim, né? Farmacologia, histologia, eles tinham fisiologia. Então, assim, essas matérias básicas eu dava aula para eles. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista de emprego para uma distribuidora. Então, era uma distribuidora de produtos odontológicos. Seria a minha primeira oportunidade de emprego. E eu fui lá, fiz a entrevista. E o gerente me deu essa oportunidade. Assim, era meu primeiro emprego. Ele falou assim, bom, eu vou te dar essa oportunidade. E eu trabalhei, fiquei 9 meses na distribuidora como responsável técnica. Então, o farmacêutico também tem essa opção de distribuidora, tanto de medicamentos, e eu trabalhei na de odontologia, de produtos odontológicos, que é bem diferente, que a gente geralmente não pensa, mas como que o farmacêutico, como responsável técnico de produtos odontológicos, né? Eu achei a sua trajetória mais louca. Quando você me contou essa parte da odontológica, eu falei assim, gente, farmacêutico tá em tudo, como é que pode? Curioso, né? Eu imaginava. Ninguém para esses farmacêuticos, gente. E aí a dinâmica na distribuidora, ela é uma dinâmica bem tranquila, no geral, assim. É de segunda a sexta, horário comercial. O meu era horário comercial, né? Porque a gente tinha uma loja fixa, física, mas eu sei que tem algumas distribuidoras de medicamentos que tem terceiro turno, né? Às vezes tem que trabalhar no horário noturno também. Mas a dinâmica no dia a dia é bem tranquilo. Então, a gente tem aquelas responsabilidades básicas de aferir temperatura, né, de medir a temperatura do ambiente, porque precisa estar controlado, a gente tem um mínimo e um máximo para estoque, né, analisar vencimento dos produtos, olhar, dar uma passadinha ali no estoque, ver se está tudo correto, tem as suas obrigações com a vigilância sanitária, então o farmacêutico tem a sua obrigação ali com a vigilância sanitária, né, porque é ele que responde por tudo que acontece ali dentro da distribuidora. E aí, dentro da distribuidora, eu conheci uma indústria
de dispositivos médicos da área de odontologia. Então, o pessoal ali que trabalhava, os vendedores ali da distribuidora, falava assim, muito dessa empresa. Eu falei, mas que te acha que eu não conheço essa empresa? Vou dar uma olhada nessa empresa. E aí, eu fui atrás e eu vi que tinha muita vaga e eu vi uma vaga específica para quem tinha mestrado e doutorado, ou doutorado. Daí eu me inscrevi, fiz o processo seletivo e hoje eu trabalho lá. Então, é uma empresa de dispositivos médicos. Não sei se todo mundo sabe o que é dispositivo médico. Já fazendo uma propaganda aqui. Vai lá na SAIS. Exato. Quem não sabe, quiser saber um pouco mais. Quem não sabe, quer saber um pouco mais, a gente fez uma semana dedicada a dispositivos médicos lá na SAIS. Mas, no geral, dispositivo médico é aquele stent cardíaco, são pinos, implantes de quadril, implantes de joelho e, no meu caso, é implante dentário. Então, a empresa que eu trabalho fabrica dispositivos médicos na área de odontologia. Então, a gente trabalha com implantes dentários e todo o conjunto, né, que envolve a instalação de um implante dentário. E também agora a gente trabalha com aparelhos ortodônticos invisíveis. Sabe aqueles que, em vez de você colocar o aparelho fixo, aqueles ortodônticos invisíveis? Também é um dispositivo médico e a gente trabalha com esse tipo de dispositivo também. Inicialmente, eu comecei trabalhando bastante contato com a área de qualidade. O meu cargo é de segurança clínica, que é bem a parte clínica, trabalhar com essa parte clínica, a aplicação desse dispositivo, mas eu entrei num projeto para adequar a nossa empresa ao novo regulamento europeu, porque a gente vende muito para a Europa. E aí a Europa modificou o regulamento de dispositivos médicos para tentar deixar mais seguro os dispositivos disponíveis para os cidadãos europeus. E mudou muita coisa e a gente criou um projeto dentro da empresa só para adequar todas as áreas e todas as documentações a esse novo regulamento. E eu entrei na empresa para trabalhar nesse projeto. Então, eu tive muito contato com a parte regulatória e com a parte de qualidade. Eu queria falar que, assim, eu sou farmacêutica, tem muito farmacêutico na empresa de odontologia, é muito engraçado. Demais. Anotem, gente. Já fiquem cientes, né? Eu sempre falo aqui na página muito sobre mercado também e tal, então, interessante. Mas eu queria dizer também, frisar, que não tem só farmacêutico, tem biomédico, em quantidade menor, mas tem também, então é possível você ser biomédico e entrar, né? Tem espaço. E eu sei que tem biólogo na parte de microbiologia, então também tem essa possibilidade. Então, se você tem uma formação diferente da farmácia e tem essa vontade de entrar na indústria, só queria deixar o recado que é possível sim, e existe e tem esse caminho, mesmo em, às vezes, indústrias que a gente nem imagina, né? Em áreas que trabalham com coisas que a gente nem imagina. Tipo eu odonto, falo hoje, né? Tipo odonto, eu tive que estudar muito para entender as coisas. É bem diferente, bastante diferente, mas é muito legal. Que nem a Larissa falou, com aprender coisas novas, né? Áreas diferentes, assim. É muito bacana, agrega muito, muito conhecimento pra gente. E aí, hoje, eu trabalho com a parte de estudos clínicos. A gente precisa fazer alguns estudos clínicos pós-mercado e, quando necessário, pré-mercado. E aí eu trabalho junto com as meninas lá da equipe fazendo esses estudos clínicos patrocinados pela própria empresa para a gente continuar garantindo a segurança e a eficácia dos nossos produtos. Então a gente trabalha com os dentistas, a gente monta como vai ser a pesquisa, então a gente monta todo o protocolo. Vai ser implantado X dispositivos em tantos pacientes. A gente analisa, faz a parte estatística, quantos pacientes precisa, qual que é o tamanho da amostra daquele estudo. Então, a gente monta todo o protocolo. Tem dentistas na minha equipe também, né?
porque eles têm uma facilidade maior, então é importante ter o dentista, porque eles vão falar bem certinho pra gente como faz. E aí a gente monta o protocolo, passa pelo comitê de ética e inicia o estudo junto com os pesquisadores que a gente escolhe da instituição que a gente escolhe, e a gente acompanha do início ao fim. Então a gente tem estudos de 3 anos de duração e a gente faz todo o processo seguindo normas internacionais e tudo mais para poder conseguir validar fora do país também, né? Gente, então, que esse é loucura. meu trabalho hoje. Que legal, velho. Nossa, Ai, gente, é porque eu acho muito interessante essa parte e é muito... Eu nem sabia que existia essa demanda dentro do setor que você está para estudo clínico. Então é muito interessante saber que existe e saber como que isso é feito de forma tão completa, né? A gente pensa só em medicamento quando a gente fala em estudo clínico, né? Então Exato. uma loucura saber e ver que tem farmacêutico inserido nessa área também. Achei muito legal. É que assim, o estudo clínico na área de medicamentos é muito forte. Já vem há muito tempo acontecendo, é muito bem normatizado. Uhum. Na área de dispositivos médicos, não tanto. Agora Imagino que no tá Brasil começando... deve estar engatinhando ainda, né? Em relação à internacional. Exato. Assim, a Anvisa é um pouquinho mais branda em relação à Europa, por exemplo, mas está começando. E assim, tem uma força assim, internacional de padronizar. Então, a Anvisa agora, há pouco tempo, lançou uma consulta pública para ensaios, avaliação clínica de dispositivos médicos, que aqui a gente chama de produtos para a saúde, na Anvisa. Uhum. Como essas empresas devem fazer uma avaliação clínica para esses dispositivos médicos. E eles pegaram como base um documento internacional, de uma instituição internacional, que visa padronizar tudo isso. Então, é muito parecido com o que a gente tem de exigência na Europa. Provavelmente vai começar a se inserir aqui no Brasil também e vai ter essas exigências no Brasil também. A ideia é tentar deixar o mais padronizado possível e melhorar a segurança, né, desses dispositivos para os usuários. Uhum. E um adendo aqui, agora eu faço doutorado também, porque lembra que quando eu saí do mestrado, eu falei que eu ia fazer o doutorado mais para frente, focado na minha área de atuação. Uhum. Como a parte, os profissionais de avaliação de segurança clínica, avaliação clínica no geral, muitos deles têm doutorado e o mercado também exige bastante o doutorado para essa área, porque a própria legislação obriga que somente pessoas com uma determinada graduação possam realizar esse trabalho. Então, você tem que comprovar ou que você tenha uma graduação ou que você tem anos-luz de experiência naquela área, para você poder realmente trabalhar com isso. E aí eu falei, não, então agora eu vou fazer um doutorado para continuar competitiva no mercado. Uhum. E com isso eu entrei no doutorado focado. Continuo em biologia celular e molecular, mas o meu trabalho é com implantes dentários. Então é na parte de odontologia, realmente, para eu conseguir buscar algum conhecimento mais teórico dessa parte que eu trabalho hoje. Legal, então, hoje você casou as duas coisas, né? Exato, essa era a ideia quando eu saí lá do mestrado. Me dá muito focada. Você decidiu que ia fazer e trilhou um caminho que te permitiu hoje estar exatamente no ponto que você falou que queria chegar, né? De conciliar Exato. a parte prática, bem legal. E o interessante é que eu tenho apoio da empresa nisso, né? A empresa que eu trabalho apoia vários funcionários, eu sei, a gente conhece vários funcionários ali, inclusive dentro do pessoal da engenharia mesmo, que eles conciliam o trabalho com o mestrado ou o trabalho com o doutorado. É interesse da empresa também, né, ter funcionários mais qualificados. Então, ela apoia, quando precisa, ela me libera para ir uma aula, numa outra aula. Então, assim, é bem bacana que é possível, tendo o apoio de bons líderes, bons gestores, a gente consegue conciliar e a empresa vê como um investimento, querendo ou não, né? Conta depois pra gente que empresa é essa, se tem vaga. O pessoal vai ficar interessado pra caramba. Eu trabalho na Neodente.
Não sei se vocês Anota já aí, ouviram gente. falar. Anotem, Neo Day. procurem, pesquisem, olha o LinkedIn, olha se tem vaga, porque olha pra você ver que É, bacana. é uma multinacional, então eles também têm uma visão mais aberta, né? Então, trabalham com pessoas do mundo inteiro, então eles têm uma visão mais aberta. E falando, a gente tinha conversado um pouco antes do que a gente poderia conversar aqui, falar um pouquinho do processo seletivo, né? De como foi e Isso. o O pessoal que tem é muita dúvida de necessário. como funciona esse rolê de entrevista, de currículo. Conta pra gente, ajuda a gente aí. Então, eu fiz a entrevista. Olha, querendo ou não, a gente tem uma certa facilidade de nosso currículo chegar na mão do RH quando a gente conhece alguém dentro da empresa. E assim, não digo que é impossível você mandar o teu currículo pelos meios comuns e as pessoas lerem. Não é impossível. Tanto que na distribuidora foi assim, foi pelos meios comuns e eles leram. Mas assim, quando você tem um ponto de contato numa empresa que você quer trabalhar e essa pessoa consegue entregar direto na RH, mais chances do RH olhar para o teu currículo. Porque imagina uma empresa dessa, quantos milhares de currículos eles não recebem para uma mesma vaga. E aí também é importante trabalhar com aquelas questões de otimizar teu currículo, de colocar palavras-chave, porque eles buscam também muito por software, né? Que eles não conseguem olhar currículo por currículo. Impossível uma empresa desse tamanho olhar currículo por currículo. Às vezes eles recebem 1000 para uma mesma vaga. E aí o que eles fazem? Eles buscam por software uma palavra-chave. Então, por isso que é importante no teu currículo você colocar palavras-chaves daquele cargo que você está concorrendo. Por isso que é importante também você personalizar teu currículo de acordo com a vaga. Não dá para ter um currículo para tudo, geral, né? Exato, Então é importante você personalizar. Por exemplo, se a sua vaga é para segurança clínica, em algum lugar tem que ter termos relacionados a essa vaga, para que eles consigam buscar o teu currículo mais facilmente. Interessante. Então, networking também, como disse a Letícia ali, é importantíssimo. Faça um networking, vá em congresso, na graduação, na pós-graduação. Faça esse network, conheça pessoas. Isso é muito importante, porque pode ser essa pessoa que você manda um currículo para ela e fala assim, olha, você consegue entregar para mim? Que pode fazer a diferença. Então, primeiro, network importantíssimo para entrar nessa área. Faça um LinkedIn, tá? Vocês que estão na graduação, terminando uma graduação, façam um LinkedIn. Não sei se vocês já ouviram falar. É importante, é uma rede social só de networking, só para quem... para falar de trabalho mesmo. Pode ser que talvez nem você publique tanto nesse LinkedIn, mas você consegue ver recrutadores, você vê vagas, você consegue conversar com esses recrutadores. Então, faça o LinkedIn, que é bastante importante. Mandei meu currículo, me chamaram para uma entrevista. Fui primeiro uma entrevista com o pessoal do RH. Nessa entrevista do RH, por ser uma multinacional, a entrevista foi metade português, metade inglês. Então, assim, o inglês é muito importante. Pelo menos conseguir falar, se fazer entendível e entender. Principalmente. O resto a gente vai se adaptando conforme vai utilizando. Porque o inglês é uso. Se você não usa no teu dia a dia, você perde e ele fica um pouquinho mais complicado. Mas o mínimo que você precisa ter é conseguir se comunicar. E aí, para uma entrevista, por exemplo, é essencial, porque se eu não consigo entender o que ela está me perguntando e eu não consigo fazer ela entender o que eu tô falando, passa vergonha, ali ela já dá um xizinho ali, já né? Corta, né, do processo, verdade. Exato. Então, assim, muitas das vagas em indústrias muito grandes têm essa exigência do inglês. Pelo menos intermediário, tá? A escrita também é importante, principalmente no que eu trabalho hoje, a gente faz documentos de 70 páginas escritos somente em inglês, por exemplo. Gente então, do céu. É importante. Confesso que eu uso a ajuda do Google Tradutor, mas eu entendo, eu sei olhar o que está errado que o Google escreve, entendeu? Não é uma ferramenta que faz tudo sozinha, né? Tem que ter inteligência até para saber usar ela.
Não tem como também você falar que o Google vai fazer 100%. Então, é importante você ter esse inglês. Uhum. Aí, após a entrevista, no RH, me chamaram para fazer entrevista com o gestor na fábrica. Com o gestor também foi inglês, então para ele também era importante saber, principalmente porque eu entrei num projeto para trabalhar com normas europeias, então era tudo escrito em inglês, não tinha como fugir disso. Todos os webinars que a gente assistia era tudo em inglês, então também não tinha. Então, para ela era importante. E aí ela me fez perguntas básicas, assim, da minha formação, do porquê que eu queria entrar na empresa. O que mais que ela perguntou? Perguntou por que eu não quis continuar no doutorado, né? Por que eu saí do mestrado. E ela foi bem interessante porque ela me deixou aberta a perguntar qualquer coisa sobre o meu cargo. E isso é importante. Porque geralmente a gente pensa que só o recrutador que pode fazer pergunta pra gente. Mas a gente pode, muitos deles deixam em aberto a gente fazer pergunta para eles também sobre o cargo que a gente está se candidatando. E eles, querendo ou não, eles também avaliam e acham importante quando você pergunta para eles sobre alguma coisa. Querendo ou não, mostra um interesse seu naquele cargo e saber mais sobre o que você vai fazer. O tipo de pergunta mostra até seu grau de maturidade para entender para que você está se dispondo ali, né? Então é importante. Exato. Então, não deixe, numa entrevista de emprego, não deixe também de, quando o recrutador, né, te abrir essa possibilidade de fazer uma pergunta. Isso pode fazer uma diferença. Às vezes o teu concorrente não pergunta nada. Fala, não, tá tudo certo, ok, tá bom, tchau, tô indo embora. E você não, você argumentou, perguntou, e isso pode te diferenciar do candidato. Eu acho que é isso, as dicas assim de entrevista. Essa é uma live que depois a gente vai ter, as pessoas vão rever e anotar, se já não tiver com papel e caneta, porque as suas dicas são muito importantes para quem já quer uma inserção no mercado, né? Tem pessoas que optam por trilhar o caminho acadêmico, mas eu vejo que muitas vezes as pessoas recorrem, e até o foco, o motivo de eu ter criado a Fox Farm, é porque as pessoas querem entrar na indústria, querem adentrar no mercado profissional e não sabem o que elas precisam, quem elas precisam ser como profissionais, qual é o perfil que elas têm que desenvolver para isso. E as suas dicas foram muito boas porque elas são diferenciais, né? São pulos do gato, né? Para mandar bem. Então, eu achei fantástico e eu nem sei o como agradecer por você estar compartilhando isso com a gente, estar trazendo sua experiência, porque é algo que traz um impacto muito positivo, principalmente para quem já está agora aí, olhando emprego, olhando vaga. Essa questão de como montar um currículo é um ponto muito importante. Então, nossa. Exato. Geralmente o que as pessoas fazem, elas fazem um currículo padrão e envia para todo mundo, tudo, né? Eu já tenho essa consciência de que é errado. Eu já Infelizmente, hoje não é mais assim. Pode ser que antigamente fosse, mas hoje já não pode mais ser assim. Você tem que realmente especificar, exato. Principalmente por causa dessa questão do software, porque eles não têm a possibilidade de olhar currículo por currículo. Hoje já não tem mais isso. Tem Às vezes tanta a pessoa gente nunca está sendo chamada porque não montou um currículo bom, na verdade, né? Às vezes é um profissional muito bom, só não teve orientação e mentoria, ou que seja o que for, para poder se apresentar da forma atrativa para o mercado, né? Exatamente. Você falou ali do ponto forte da graduação, do ponto fraco. Para mim, o ponto, olhando hoje visão indústria, um ponto bem fraco da graduação é ensinar essa relação interpessoal. A gente não tem nada disso na graduação. A gente não sabe como conversar com uma pessoa, a gente não sabe como se relacionar. Até mesmo dentro da pós-graduação, do mestrado e doutorado, isso é um pouco obscuro, porque o cientista, o pesquisador, ele geralmente fica bem no canto dele, bem sozinho. Então, ele chega ali no laboratório, senta na mesinha dele, faz os experimentos dele, fica na dele. Tem uma interação? Tem uma interação, assim, de amizade, mas de trabalho, geralmente você tá um pouco mais sozinho.
Quando eu entrei na indústria, é outra vida. E foi bem engraçado, porque eu achei que eu tinha muito perfil de cientista sozinho, eu gosto de trabalhar sozinho, não quero falar com ninguém. Quando eu entrei na indústria, eu falei, nossa, não é isso, a minha vida é outra. O negócio é equipe, eu né? Meu negócio é me relacionar, é conversar, é ajudar, e é bem isso que a gente aprende e que a gente tem que ter na indústria também, porque os nossos trabalhos são muito, um depende do outro. Eu sou cliente de uma área, mas eu também sou quem fornece para outra área, sabe? Então eu preciso saber me relacionar com as pessoas, eu preciso ter amizades, assim, de trabalho, digamos, né? Com outras áreas, porque às vezes eu preciso de uma coisa e ela está enrolada, mas eu conheço o fulano que trabalha ali. Então eu posso conversar com ele e ele consegue desenrolar para mim aquela informação que eu preciso. É isso que eu acho que a gente não tem em nenhum momento esse ensinamento, não tem nenhum... Eu não sei exatamente como a gente poderia inserir isso na graduação, se seria uma matéria, ou se seria conversar, ter experiências, mas assim, isso faz uma diferença. Tem que desenvolver isso de alguma forma, né? Tem que desenvolver essa habilidade, a habilidade também de ler a pessoa, de fazer uma leitura da pessoa. Porque você também tem que entender se o seu colega é aquele de dar bom dia ou não. Porque tem gente que é prática e tem gente que não é prática. Se você chega e fala pro seu colega, oi, eu preciso de tal coisa, pode ser que ele não goste. Ele preferia que você falasse, bom dia, tudo bem? Eu preciso de tal coisa. E isso a gente só aprende nas pancadas, tá? Tipo assim, o fulano não gostou. Eu tenho dois exemplos no meu setor, então é exatamente. Tem aquela pessoa que você vai falar, preciso de tal coisa, e tem a pessoa que fala assim, oi, sua linda, bom dia. Exatamente. Então a gente tem que desenvolver essa habilidade de ler as pessoas. Eu acredito que isso é em qualquer área, na verdade, né? Isso é pro teu relacionamento com outras pessoas, é assim que funciona. Você precisa desenvolver isso. Mas dentro da indústria é muito importante esse desenvolvimento. E é bem engraçado. Aí o que eu geralmente faço? Para todo mundo que eu vou falar a primeira vez, eu falo bom dia, tudo bem, maravilhosa. E aí eu vejo como ela me responde. Aí na segunda vez, às vezes eu falo bom dia, a pessoa já vai direto no assunto. Então eu sei que aquela pessoa já não preciso falar um bom dia lindo. Eu só posso falar, oi, você me pode ver tal coisa? Então a gente vai aprendendo as técnicas. Gente, você é cheio dos macetes. Eu vou anotar tudo. Isso é muito bom. E assim, que é diferente porque a gente vem de uma formação muito técnica. Eu fiz o meu mestrado e é muito técnico. E assim, quando você chega na indústria, além da parte técnica, você tem que associar com o mercado. Então, assim, nem sempre a indústria vai fazer o que você está falando para fazer. Tipo, tem que ser assim. Não, a indústria vai analisar a informação que você passou e aí ela os gestores vai analisar para tentar aliar aquilo com o que o mercado está precisando e como que ele vai desenvolver isso. Então, assim, às vezes é um choque, porque você geralmente fala assim, é assim, a pessoa acredita que porque você é muito técnica e faz do jeito 100% do que você falou. Não, nem sempre isso vai acontecer. E você pode se chocar com isso. Falar assim, mas como assim? Eu estudei tanto, tem que ser assim. Como, né? Mas não, o mercado, ele tem uma voz e ela tem peso, né? E tem caminhos diferentes daquele que você estudou, entendeu? Você vai conseguir cumprir aquilo, mas de uma forma diferente, que valorize e que melhore o mercado para a empresa, sabe? Então, a gente pode ficar um pouco chocado nisso, mas... a gente vai desenvolvendo e aprendendo com isso. E hoje eu tô lá, faz 2 anos que eu tô lá, aprendi muita coisa e é bem bacana. E se alguém tiver dúvida, quiser saber como funciona, quiser conversar, pode chamar a gente ali no Science também, fazer pergunta que eu respondo, pode ser ali no próprio Science mesmo. E eu estou aberta, acho que as meninas também estão abertas, né? A pergunta sobre qualquer das áreas que a gente conversou, se tiverem dúvidas, se precisarem de ajuda. Vai ficar com dúvida só quem for bobo, né? Porque tá aí aberto o canal, então tem que usufruir.
Eu acho que no futuro a gente vai poder montar, então, Roberto, uma live só para falar sobre essas habilidades interpessoais e coisas que a gente tem que desenvolver para o mercado de trabalho, porque já percebi que você é uma pessoa muito bem organizada, consegue identificar muito bem esses pontos e acho que tem muita coisa que as pessoas ainda têm dúvida, precisam entender para saber se, para identificar se elas têm o perfil, se elas querem desenvolver um perfil compatível com o mercado, com a indústria, porque às vezes muita gente chega muito cru e se choca e tem uma experiência muito negativa também com o mercado de trabalho, se sente muito Sim. cobrado ou muito pressionado, muitas vezes por não saber fazer essa leitura de forma apropriada, né? Então depois a gente Exato. marca um E assim, momento para bater papo disso também, porque achei bem interessante. e é muito do gestor que você pega também, porque tem gestores maravilhosos que te guiam e te ensinam da melhor forma possível. Eu cheguei super crua, eu não sabia nada de mercado, nada de indústria, porque a parte de distribuidora é totalmente diferente, né? Que foi o meu único emprego anterior. E aí eu peguei gestores maravilhosos que, graças a Deus, me guiaram assim, me ensinaram muita coisa. E aí tem gente que não tem essa oportunidade de pegar gestores tão maravilhosos e a gente pode ir ajudando com essas dicas. Acho que as dicas foram de ouro. Quem chegou agora ou no meio da live, a gente vai manter esse material disponível no IGTV e vamos disponibilizar nas duas páginas. Não deixem de seguir a página Science e quem veio pela Science também dá uma olhada aí no conteúdo da Fox Pharma, porque as duas páginas são bem alinhadas nessa intenção de, primeiro, de divulgar o conhecimento científico e de também trazer informação, impactar de forma positiva a vida de quem está acompanhando e desde quem está começando agora a carreira profissional, a quem tem interesse em mudar ou se capacitar mais ou chegar em algum outro lugar. A Larissa falou com a gente no começo que nunca é tarde para mudar, né? Que a gente está sempre em transformação e a verdade é isso. Então, aproveitem essa oportunidade, pessoal. E a Roberta deixou aqui dicas muito importantes que muitas pessoas nunca pararam para pensar, mas que vale a pena refletir e vale a pena se adaptar para ter sucesso, né? Tanto profissional quanto financeiro também e acadêmico. A gente tem muitas formas de aplicar isso tudo que você ensinou para a gente aqui. Foi muito bom. Querendo ou não, o financeiro também é importante, né? A gente precisa sobreviver. Exatamente. E aí a gente tem que achar a melhor forma de aliar todas essas nuances para que a gente esteja fazendo o que gosta, né? Eu falei uma vez na página que não é vergonha falar que você está numa área para ficar rico. A questão o dinheiro ele não é o único propósito, né? A gente tem que conseguir ser feliz e conseguir se sentir realizado profissionalmente também. Isso é muito importante, junto com as outras áreas da nossa vida, né? Então, muito obrigado, Roberta. E as outras meninas também. A Vaine e a Larissa, que estão aí também. Muito obrigado. Foi incrível. Foi muito gostoso esse bate-papo. Espero que essa interação renda mais colaborações no futuro. A gente venha aqui falar mais coisa com o pessoal, tá? E com certeza, vamos falar mais alguma coisa. Colaboração. Se alguém quiser conversar, a gente está disponível e vamos sim marcar outras lives para dar mais dicas, para a gente conversar mais com o pessoal e tentar ajudar um pouco nesse caminho que é ou após a graduação, ou após a pós-graduação, ou após um emprego que você está infeliz também. Então, tem vários após, várias coisas. Então, a gente pode conversar, vamos marcar mais lives para a gente ajudar bastante o pessoal, que essa é a nossa intenção, né? Sempre então tá joia. Obrigado, Zaine, que tá mandando um monte de carinhos, corações, agradecimentos pra gente. Obrigado, Larissa. E obrigado, Roberta, tá bom? Eu vou encerrar por aqui. Obrigada, Roberta. Vou disponibilizar o conteúdo. E tchau, tchau. Tchau.